Olá, Zac! Hoje é segunda-feira e nós vamos estudar português e matemática, tá bom? No seu livro de português, eu tô vendo aqui que a gente tá um pouquinho atrasado, tá? Então eu vou tentar agilizar, vou fazer o seguinte, a gente tá tendo essa aula de português hoje e quando for na quinta-feira, a gente vai ter uma nova aula de português para poder fechar a unidade 1, tá certo? Porque a partir da semana que vem a gente vai começar a unidade 2, tá? Então hoje nós vamos estudar português. Você vai estudar no seu livro da página 20 até a página 33, tá bom? Então nós vamos estudar 3 assuntos diferentes, mas são assuntos bem fáceis, que você com calma vai fazendo as atividades, tá bom? E anteriormente, se houver atividades no seu livro de português que ficaram sem fazer, eu vou pedir para você realizar essas atividades e atualizar o seu livro para não ficar a unidade 1 com alguma atividade em branco, ok? Então vamos lá, português e matemática. Matemática a gente está estudando subtração e eu imagino que você já tenha preenchido todas as atividades no seu livro de matemática e até o término da unidade 1. Se eu não me engano, termina a unidade 1 já na questão de subtração, ok? Eu não estou aqui com o seu livro de matemática, então eu vou pedir para você, tudo que for atividade sobre o assunto de subtração que tiver no seu livro, para você fazer, tá bom? E deixar a unidade 1 toda completa, ok? Então vamos lá, na página 20 do livro de português, temos ali palavras com O e palavras com U. E aí eu vou dar uma rápida explicação para a gente passar para os próximos assuntos, tá? Palavras com O e com U é bem fácil, né? Então vamos lá. Tem ali, ó, como você pode ver, uma historinha chamada O Galo e a Pedra Preciosa. Eu vou ler a historinha, você acompanha comigo e a gente vai observar o que isso tem a ver com o assunto, ok? Então vamos lá. O Galo e a Pedra Preciosa. Um galo que procurava no terreiro alimento para ele e suas galinhas, encontrou uma pedra preciosa de grande beleza e valor, para a qual falou: se teu dono tivesse te encontrado em vez de mim, ele com certeza iria dançar e pular de alegria e também, de certo, iria te louvar. No entanto, eu te achei e de nada me serves. Teria preferido achar um simples grão de milho que todas as joias do mundo. Moral da história: a necessidade de cada um é o que determina o real valor das coisas. Então, olha que interessante, o galo achou uma pedra preciosa, mas para ele a pedra não valia nada, porque ele não teria o que fazer com essa pedra. Então ele disse que se um fazendeiro tivesse encontrado a pedra, teria sido uma felicidade muito grande, porque o fazendeiro teria o que fazer com a pedra. Mas para o galo, um grãozinho de milho era infinitamente mais valioso que todas as joias do mundo, porque iria alimentá-lo, certo? Então aí, olha, ó, ali embaixo da historinha a gente tem: observe as palavras extraídas do texto: galo, terreiro, milho e mundo. Observe como a gente pronuncia essas palavras: galo, terreiro, milho e mundo. Qual é a impressão que a gente tem? Que todas essas palavras terminam com a letra U, porque a gente não fala o som do O exatamente como ele é. A gente fala as palavras terminadas em O, a gente fala como se estivesse terminando em U. E aí, ó, ali embaixo tem atenção. Na oralidade, ou seja, no exercício da fala, muitas vezes pronunciamos a letra O com som de U em algumas palavras, mas na escrita, a troca da letra O pela letra U e vice-versa altera o significado das palavras, como em cumprimento e comprimento. As palavras cumprimento e comprimento têm um significado completamente diferente. Quando eu digo cumprimento, é o ato de cumprimentar alguém, de falar com uma pessoa, de perguntar como ela está e tudo mais. Comprimento já é outra coisa, é quando eu vou medir alguma coisa e saber o tamanho de algum objeto. Então eu vou tirar o comprimento de certa coisa.
E cumprimento é quando eu vou cumprimentar alguém, ok? Então veja que a diferença da letra muda o sentido total da palavra. E quando é no final, como no caso das palavras extraídas do texto, a gente pronuncia com som de U, mas elas são terminadas em O. E eu vou dizer para você que, geralmente, basicamente todas as palavras que terminam com esse som, terminam com a letra O, tá? Quais são as palavras que terminam com U? Geralmente são verbos que estão no passado. Por exemplo, pensou, amanheceu, venceu, percorreu ou correu, subiu, caiu, falou, preservou, pintou. Todos esses verbos que eu estou falando que estão no passado terminam com a letra U, ok? Nunca com a letra L também, não pode confundir. Nenhum verbo no passado termina com a letra L, ok? E nem tampouco com a letra O. Todos os verbos que eu falei aqui e todos os verbos que ficam assim no passado terminam com a letra U, certo? E aí uma dica que eu sempre dou é bastante leitura. Leia, leia e leia. Quanto mais você ler, mais você vai ficar conhecendo a escrita das palavras, ok? Na página 20 tem atividade. Vamos para a próxima página. Eu vou abrir aqui no meu livro, que tem mais página que o seu, tá? Página 21 tem um texto. Eu não vou ler o texto, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas você vai fazer essa leitura e vai fazer as atividades da interpretação desse texto. É uma carta, tá? É um texto com gênero de carta. Ali embaixo tem vocabulário, que tem ali os significados de algumas palavras, que talvez você possa não saber. Então, observe ali o significado das palavras extraídas desse texto. E aí, na página 22, faça o estudo do texto, ok? O estudo do vocabulário, mais especificamente. O que é o estudo do vocabulário? É justamente o estudo sobre essas palavrinhas que estão aqui citadas, ok? E que talvez a gente não conheça. Olha só, se você já fez essas atividades, é óbvio que você não vai precisar fazer de novo, né? Na página 23 continua, estudo do texto, ó. Primeiro temos o estudo do vocabulário, que é o estudo dessas palavras ali, tá? Depois, o estudo do texto, ok? Você vai responder também. Se for preciso, leia o texto 2, 3 vezes, converse com a mamãe, peça ajuda para você compreender, tá certo? E preste atenção sempre em como as palavras são escritas, ok? Na página 24, a gente tem ali encontros consonantais. Isso é gramática. Ó, dê uma olhada no seu livro de gramática também e vá resolvendo o que você puder, tá bom? Da primeira unidade. Principalmente esses mesmos assuntos que a gente está estudando em português, você também estuda no seu livro de gramática, ok? Então, olha ali, encontros consonantais. O que é um encontro consonantal? Como o nome já diz, é um encontro de consoantes. Então, todas as letras que não são A, E, I, O, U são consoantes. E aí tem várias palavras que essas letras estão juntas numa mesma sílaba. 2 consoantes ou mais, tá? Então, olha só. Tem ali um trava-língua na página 24 e que tem palavras com bastante encontro consonantal. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Então veja quantos encontros consonantais, praticamente em todas as palavras. O principal encontro consonantal que ocorre nesse trava-língua é do T e do R. T e R são 2 consoantes e fazem parte da mesma sílaba, né, nessas palavras. Também temos o encontro de G e R, S com T e P e R, tá? Então, as vogais se encontrando na mesma sílaba. Abaixo, temos aqui alguns encontros consonantais e nós temos ali 2 tipos diferentes de encontro consonantal. Nós temos 2 tabelas com exemplos de tipos diferentes. Temos o encontro consonantal inseparável,
que é quando as duas consoantes não se separam quando nós vamos separar a sílaba. E temos o encontro, que é o separável, que é quando as consoantes ficam em sílabas diferentes, tá? Então, veja ali, na tabela verde, nós temos o encontro inseparável. Então, todas essas palavras ali, as consoantes ficam na mesma sílaba. Quando você vai separar as sílabas, elas ficam na mesma sílaba, como tem ali em verdinho mais escuro as duas letras juntas. Embaixo, no quadrinho roxo, encontro consonantal separável, que é quando as consoantes não ficam na mesma sílaba quando são separadas. Por exemplo, a palavra observação. A gente tem o encontro do B com o E, com o S, né? Observação. Quando nós vamos separar as sílabas dessa palavra, OB ficam para o lado e depois SER, VA, CA, CA, C cedilha A, tio O. Então, veja que o B se separa do S. Embaixo, na palavra ficção, nós temos o encontro do C com C cedilha. Quando você vai separar as sílabas, a sílaba fic fica de um lado e são fica de outro. Então, os dois Cs são separados. E assim ocorrem todas as outras palavras ali. São encontros consonantais separáveis. E acima, os encontros inseparáveis. Então, veja só, faça ali as atividades da página 24, 25. Deixa eu ver se tem mais. 27 também. Na página 28, temos ali palavras com GU e QU. Então, vamos lá. Nas palavras com GU e QU, em que a vogal U não é pronunciada, temos um dígrafo. Quando é pronunciada, temos um encontro vocálico com a vogal seguinte. Então, veja que interessante. Quando eu tenho ali o G e o U, ou o Q e o U, e eu não pronuncio a letra U, eu tenho um dígrafo. Por quê? Lembra do que é dígrafo? Duas letrinhas que juntas têm apenas um único som, certo? GU e QU são exemplos de dígrafos quando a gente não pronuncia o som da letra U, certo? Então, a palavra guitarrista, eu tenho ali o G e o U e eles não têm, a gente não fala o som do U, então nós temos um dígrafo. Outro, na palavra aquele, eu tenho QU, não pronuncio o som do U, logo eu tenho um dígrafo. E agora ali temos exemplos de encontro vocálico, porque olha o que acontece. Na palavra guarda, eu tenho GU, mas eu falo o som do U. Então ali no caso não é um dígrafo, é um encontro vocálico da letra U com a letra A que vem depois, certo? E na próxima palavra com QU, um exemplo da palavra quase, que eu pronuncio, a gente pronuncia o som do U. Nesse caso, eu tenho o encontro vocálico da letra U com a letra A que vem depois, tá? Bem simples isso. Então, quando a gente pronuncia a letra U, a gente tem encontro vocálico com a próxima letra. Quando a gente não pronuncia, a gente tem um dígrafo. Isso no caso de GU e QU. E favor não confundir as letras. GU eu tenho o som de GU e QU eu tenho o som de QU, né? Então não pode confundir porque o som é bem diferente, tá? Aí na página 29 tem atividade. Faça as atividades, certo? Eu não vou botar muita atividade aqui na plataforma, porque senão você vai ficar com muita coisa para fazer, tá bom? Na página 30 tem uma leitura ali de um quadrinho. Nós temos o vocabulário, né, com as palavrinhas ali, que talvez você não conheça. Leia o texto, leia o vocabulário, faça as atividades da página 30, da página 31. E na página 32, por último, a gente vai por hoje até essa página. E quando for quinta-feira, na aula de literatura, eu vou terminar a unidade 1 em português, tá? Então vamos lá. Na página 32, ali na 31 eu tenho o estudo do texto anterior, você vai responder. E na página 32 eu tenho ali o assunto de sílaba tônica.
Então, veja bem, esse vídeo vai ficar um pouco grande, tá? Eu vou tentar ser rápida nas explicações, porque ainda tem aula de matemática, mas, enfim, assiste até o final, ok? Vamos lá. Sílaba tônica. O que é uma sílaba tônica? A gente tem ali um quadrinho, que depois você pode observar melhor o quadrinho, ok? E abaixo ali eu tenho algumas palavras que são exemplos, que foram extraídos da tirinha, que depois você lê com calma, tá? Até porque é para você saber fazer as atividades, ok? E então eu vou explicando rapidamente para não ficar muito longo. Observe as palavras extraídas da tirinha. Orelha, também e ônibus. Nas palavras acima, cada parte destacada é a sílaba pronunciada com mais intensidade. Em cada palavra há uma sílaba pronunciada com mais intensidade em relação às outras. A sílaba pronunciada com mais intensidade dá-se o nome de sílaba tônica. Quanto à classificação da sílaba tônica, as palavras podem ser oxítona, vamos entender ali, presta bem atenção, tá bom? Oxítona são palavras cuja sílaba tônica é a última. Por exemplo, café e amor. Então, vamos parar um pouquinho. O que é uma sílaba tônica? A sílaba mais forte da palavra, aquela que a gente pronuncia com maior intensidade que as outras. E no caso da classificação, no caso das oxítonas, são o caso das palavras em que a sílaba mais forte é a última. Então, olha lá, na palavra café, por exemplo, a sílaba mais forte, obviamente, é o fé, né? Café, a sílaba mais intensa. E na palavra amor também acontece a mesma coisa. Amor. Então, o mor é a sílaba mais forte da palavra. Por isso, trata-se de uma oxítona. Oxítona é a última palavra da sílaba mais forte. Depois temos paroxítona. São as palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Então ali, ó, então a oxítona é a última, a paroxítona é a penúltima, é a que vem antes da última. Exemplos: casa, tórax. Você pode ali ter a impressão que são as primeiras sílabas, mas tem palavras que são maiores e que ela vai literalmente ser uma sílaba que vem antes da última, ok? E de qualquer maneira, na palavra casa, né, a sílaba K vem realmente antes da última, que é za, né? Então veja, casa, a sílaba K é mais forte que a outra. Na palavra tórax, que inclusive temos ali a presença de um acento agudo, a sílaba tó é mais forte do que a sílaba rax. Neste caso, eu tenho uma paroxítona, quando a sílaba mais intensa é a penúltima. E depois nós temos proparoxítonas. São as palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima, ou seja, a sílaba que vem antes da penúltima sílaba, certo? Exemplos: árvore, lâmpada. Veja ali, a palavra árvore tem quantas sílabas? Ar-vo-re, 3 sílabas. Qual é a sílaba mais forte? Ar, que inclusive tem um acento. Nas palavras com acento agudo, você vai conseguir visualizar a sílaba tônica. Nas palavras que não têm acento, você precisa falar a palavra para descobrir qual é a sílaba mais forte. Já quando a palavra tem acento, não é necessário, porque você está vendo o acento. O acento sempre vai estar na sílaba mais forte, ok? Então, na palavra árvore, re é a última sílaba, vo é a penúltima e ar é a antepenúltima, que é a sílaba que vem antes da penúltima. Então, uma proparoxítona, tá? Na palavra lâmpada, a mesma coisa, ó, lâmpada. Da é a última sílaba, pá é a penúltima e lã é a antepenúltima. Por isso, são proparoxítonas. Atenção! A sílaba tônica das palavras nem sempre é marcada pelo acento gráfico, exceto nas palavras proparoxítonas, pois todas elas devem ser acentuadas. Então, ó, não esquecer, toda palavra proparoxítona recebe acento na sua sílaba tônica, sempre, ok?
As palavras monossílabas podem ser átonas, pronunciadas com menos força, e tônicas, pronunciadas com mais força. Exemplos: de e me são átonas, pé e mes são tônicas. Então, calma aí. O que são palavras monossílabas? São palavras formadas por apenas uma sílaba. Nesse caso, se essa sílaba for forte, ela é chamada de tônica. E se a sílaba não for tão forte, ela é chamada de átona, certo? Átona indica uma coisa que não tem tom, né? O tom não é forte, ok? Tônica é aquela sílaba que é forte. Então, ali, nas palavras de e me, são sílabas átonas, porque não são muito fortes, ok? Já na palavra pé, que inclusive tem acento, eu tenho uma sílaba tônica, né? A palavra pé, ela é monossílaba, porque só tem uma sílaba, e ela é tônica, porque escreve com acento, porque ela é bem forte a pronúncia. A palavra mês, que também é formada por apenas uma sílaba, ela é bem forte a pronúncia, então é uma sílaba tônica, é uma palavra monossilábica tônica. Faça a atividade, então, da página 33. E aí, na próxima aula de quinta-feira, a gente continua na página 34 até concluir a unidade 1, tá bom? Agora, para a aula de matemática, você está estudando subtração ainda, né? Se você tiver alguma dúvida, pede para entrar em contato comigo, tá bom? Sobre a subtração, como eu havia explicado, a questão da montagem da conta. Você tem ali, por exemplo, Você tem ali, por exemplo, o número 23. E você quer subtrair 6. Então, vamos pensar. O 23 tem que ficar em cima e o 6 tem que ficar embaixo do 3, sempre puxando para a direita. Por quê? Numa subtração, o número maior tem sempre que estar em cima e o número menor tem sempre que estar embaixo. Quando você tem ali a subtração 23 menos 6, como é que a gente faz essa conta? 23, o 6 embaixo do 3, embaixo do 2 não fica nada. Passa o tracinho e vai resolver a conta. Como eu tenho 3 em cima do 6, o 3 é menor que o 6. Então, eu não tenho como tirar 6 do número 3. Então, eu vou precisar usar uma regrinha que é bem simples. O número 2, que está do lado do 3, que está compondo o número 23, vai nos emprestar uma dezena, embora ele seja 2, mas a partir do momento que eu pegar 1, esse 1 vai valer uma dezena. Então, olha só, eu não posso tirar 6 de 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o número 2 do lado, ele vai ficar valendo 1, certo? E o outro 1 eu vou emprestar para o 3. Quando esse outro 1 for para o ladinho do número 3, ele vai valer uma dezena. Ou seja, ao invés de 3, eu terei o número 13. E de 13 eu posso tirar 6. Logo, eu vou ter 13 menos 6. Agora eu posso fazer minha conta. Então, olha só o que acontece. Sempre que o número de cima, um número isolado, tá? Porque o número maior, ele todo, ou seja, o 23, como no exemplo, tem que estar acima, tá? O número menor fica embaixo. Porém, quando o 6 ficou embaixo do 3, não deu para fazer a conta, porque o 3 é menor que o 6. Peguei emprestado 1 do 2, ficou valendo 13, ok? O 2, que era 2, ficou valendo 1. O 3, que era 3, ficou valendo 13. Agora sim, eu posso fazer a conta. Eu posso tirar 13 de 6, porque 13 é maior que 6. Quando eu faço a subtração, eu tenho 13 menos 6, 7. Boto 7 lá. E o 2, que valia 2 e agora vale 1, eu vou tirar nada, porque não tem nada embaixo. É o mesmo que 0. Logo, 1 menos nada, nada. 1 menos 0, 1. Aliás, desculpa, eu me confundi. 1 menos nada é igual a 1, certo? Se eu não estou tirando nada, então fica o mesmo número. Então, 1 menos 0, 1. Ok? Então, eu tenho ali o resultado, 17. 23 menos 6, 17. Toda continha de subtração vai ser armada assim. É muito fácil, tá?
eu tenho o número maior em cima, o número menor embaixo e vou fazer minha subtração. E se por acaso o número de cima acabar ficando menor que o de baixo, eu vou pegar emprestado do número que tiver ao lado, tá certo? Então, basicamente é isso. Eu vou passar a atividade aqui na plataforma, atividades inclusive valendo nota, porque nessa semana nós estamos encerrando a primeira unidade. Então, a gente vai fazer a atividade valendo nota para poder justamente ter algumas avaliações, tá? Quando nós retornarmos às aulas presenciais, aí nós faremos as avaliações na escola, teste e prova, tá? Por enquanto, aqui na plataforma, eu vou passar atividades valendo nota para você fazer, tá bom? Então, eu vou passar atividades sobre isso, algumas continhas bem básicas e fáceis de subtração e também poucas atividades de português, porque acabou ficando bastante no livro, tá? Então, por hoje é só. Lembrando que se tiver dúvida, entre em contato comigo, tá? Vou passar atividades bem fáceis, você vai conseguir fazer, eu imagino. Então é isso. Até amanhã. Beijo, tchau, tchau.